Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R Básico. É uma imensa satisfação estar aqui com todos vocês e poder compartilhar conhecimento é algo muito formidável e eu tenho um imenso prazer de fazer isso. Antes de mais nada, meu nome é Ben David, gostaria muito para que a gente pudesse compartilhar esse conhecimento e o alcance aumentasse, que vocês deixassem o seu like, se inscrevesse em nosso canal, ativasse o sininho para que mais conteúdos, não só desse curso, mas outros materiais, possam chegar a diversas outras pessoas que queiram estudar o mundo do R e o mundo da estatística. Isso está lá no meu canal. Aqui na descrição, na tarjazinha embaixo, vocês têm o acesso e os links do nosso canal, das nossas redes sociais, para que vocês possam se alimentar de conhecimento. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Vamos aqui para a nossa página de apresentação. E na nossa página de apresentação, nós temos hoje a aula 1, que é justamente entendendo o curso o R Básico. Antes de mais nada, queríamos dar um enfoque para vocês, para que, se vocês não assistiram a aula anterior, que assistam, porque lá esta é a continuação do que nós falamos na aula 00, tá? Diante disso, também temos que fazer alguns informes iniciais, e nesses informes iniciais nós já falamos inicialmente sobre as nossas redes sociais. O nosso canal do YouTube é o youtube.com/bendavid, a nossa página profissional é o bendavid.github.io. Todas essas informações estarão descritas sempre na descrição dessa videoaula. E para mais informações vocês podem acessar na descrição e podem ver todos esses detalhes, tá? Nós temos a nossa filosofia de trabalho, que é o selo DC, Democratizando Conhecimento. É uma forma de propagar conhecimento para que os que podem e os que não podem também tenham acesso livre a esse conhecimento de alguma forma. Não poderíamos deixar de agradecer ao SEAC, que vai emitir o certificado, e à universidade da qual estamos lotados, que é a UFSJ, mais especificamente no campus Alto Paraopeba, no Departamento de Estatística, Física e Matemática, o DEFIM, tá? Bem, já falamos do informe da aula anterior, já fizemos o informe das nossas descrições. O nosso livro de apoio é o livrinho R Básico, do qual o livrinho R Básico ele tem a sua versão física e tem a sua versão também digital. Vocês terão acesso ao link deste curso e aqui também vocês vão ter acesso ao slide dessa apresentação que está disponível na página do curso, em que aqui, entrando no slide, basta clicar que você vai ter acesso especificamente à página do livro e lá vai ter os acessos específicos da forma do livro, da versão física, que é comercializada, e a versão digital, que é gratuita, tá? Bem, antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês a página do curso, porque às vezes a pessoa, mesmo na descrição, teve alguma dificuldade nesse sentido. E aí você vai acessar a página bendavid.github.io, aqui na opção em cursos, no curso Estudando o Ambiente R Básico, e aqui nós vamos ter todas as informações específicas da página. Aqui na opção em aulas, você vai tendo acesso a essas informações que eu acabei de falar. Por exemplo, nessa aula 1 de hoje, você vai ter acesso ao slide de apresentação, plano de aula, podcast, materiais de consulta e também as videoaulas. E assim que a gente finalizar, essa videoaula estará postada aqui, né? Assim como todas as outras aulas. Os demais informes, por exemplo, o livro de apoio, nós temos aqui em sua versão física e em sua versão digital. A versão física é comercializada, recomendamos
pela nossa representante comercial, Alana Lopes, e a versão digital ela é gratuita. Elas podem ser acessadas na versão em PDF e Bookdown. Tudo bem? Então, voltando aqui para a nossa aula, sem mais informes, vamos para a nossa demanda da aula de hoje, que é justamente a ideia do R básico. E aqui nós usamos a ilustração que está lá no nosso livro do R básico, em que aqui a gente faz uma descrição básica sobre os 3 princípios do R. O R tem o primeiro princípio, que é o princípio do objeto, isto é, tudo que existe em R é um objeto, e aí nós vamos ter que entender que tipo de estrutura é essa, objeto. Isso nós vamos ter para as aulas seguintes. O princípio da função, porque tudo que existe em R é uma chamada de função. Às vezes a gente está imprimindo algo na tela e pensa que de que forma, de que mistério isso é desenvolvido pela linguagem R. Na realidade, existem algumas funções que estão intrínsecas em que elas, por exemplo, imprimem na tela para você determinados resultados de algum comando e que na realidade é uma função print que está imprimindo na tela do console para você. Mas tudo isso ainda é algo misterioso para quem está iniciando no R, e lá na frente isso vai ficar mais claro para todos vocês. E por fim nós temos o princípio da interface, em que o princípio da interface, pela própria forma de como o R foi desenvolvido, porque é uma linguagem interpretada, nós temos algumas linguagens, vamos dizer, de baixo nível, como as linguagens C e Fortran, e também uma outra linguagem, que é a linguagem S, do qual elas dão todo o suporte para o desenvolvimento em nível superior da linguagem R. E como essa arquitetura, R não é uma linguagem pura, ela é uma linguagem interpretada, vinda dessas outras, advinda dessas outras linguagens, ela por si só ela tem toda uma arquitetura de interface, uma forma de como ela foi estruturada de se ambientar com outras linguagens. Então hoje a gente vê que o R não só interage com essas 3 linguagens que nós falamos anteriormente, a S, a Fortran e a C. Hoje nós podemos desenvolver páginas webs, porque nós temos linguagens, pacotes, vamos assim dizer, apesar de ser algo ainda também misterioso para esse momento, mas nós temos algumas ferramentas, vamos pensar assim, em que elas são como se fossem tradutores. Elas conseguem conversar com o ambiente R, como o conhecimento, na realidade, o uso com outras linguagens, como a linguagem HTML, a CSS, JavaScript, a Julia, o Python, dentre outras linguagens. Tudo isso devido à arquitetura do R ter esse princípio de interface, essa boa interação pela sua própria estrutura de como foi desenvolvida. E aqui nós temos essa ilustração do qual nós podemos mostrar dentro da do nosso computador 2 tipos de memória, que são as memórias virtuais, que são aquelas informações que são armazenadas momentaneamente no ato da execução, e também as memórias de armazenamento, que são justamente as interações que nós temos que ao finalizar determinadas análises, determinados códigos, se quisermos armazenar em formas de imagem, em formas de outros tipos de conteúdo, como saídas de arquivo de texto, de relatórios, nós podemos armazenar na memória do computador. Essa memória virtual é a memória temporária, do qual, ao a gente desligar ou finalizar a execução da guia ou da IDE que nós estamos utilizando no R, essas informações serão perdidas, ou a gente pode armazená-las na memória de armazenamento após a finalização, e aí se a gente quiser novamente visualizar essas informações, a gente pode reatualizar, na realidade, revisitar essas informações no nosso próprio computador. Essa é uma descrição básica, nós temos muito mais coisas. No livro a gente ambienta muito mais este conteúdo, dá uma pincelada inicial em que vocês podem
ir lá na página do curso, melhor, na página do livro, e visualizar isso melhor lá no capítulo 1, né? Um outro detalhamento que nós temos sobre a ideia é justamente o princípio da função, em que a função para nós no R, na realidade, ela é simplesmente, vamos pensar assim, como uma espécie de estrutura, do qual a gente tem a finalidade, nós temos um objetivo para um determinado fim, e que não especificamente é uma função, esse tipo de objeto no R, a função, ela não é como uma função matemática, em que ela tem o destino simplesmente de resolver contas. Não, ela é como se fosse um processo em que a gente cria algoritmos para determinados fins, para criar um gráfico, para fazer determinados comandos ou formas recursivas de, por exemplo, copie e cole algo, ou me mostre na tela sempre esse resultado, me mostre o tempo de execução de determinado comando, ou qualquer outra finalidade. Em que esta função ela tem como o que a gente chama de argumentos, que são as nossas entradas, informações iniciais que nós precisamos dar para essa função, para que ela atinja a um resultado específico, do qual nós chamamos isso de objeto também, esta saída. Tudo isso é feito no console. Essas execuções, nós vamos ver direitinho dentro do R o que é o console. Essas entradas são os comandos, em que nós temos funções e operadores. Esses objetos ou dados, que eles são dados justamente dentro, como entrada nesses argumentos, eles podem vir de arquivos de dados, eles podem vir da internet. E essas entradas, essas funções, elas podem ser criadas no instante que a gente está fazendo a execução das coisas, ou a gente retirar de alguém que já fez, que é o que a gente chama da biblioteca de pacotes. Então, outras funções podem vir de pacotes, que é um conjunto de outras funções que ficam disponíveis em algum local, que nós vamos ver isso nas próximas aulas, e que essas funções nós podemos utilizar, pré-processar esses objetos, dados, vindo que dão como entrada desses argumentos, e esses objetos eles podem ser armazenados na memória de armazenamento que nós mostramos anteriormente, ou eles podem ser printados na própria memória virtual por meio do console, em que eu vejo momentaneamente aquelas informações. Então isso aqui é uma visão geral do que é que nós vamos aprender. Veja que isso, para este momento, pode ser algo complexo, mas veja que em nenhum momento nós estamos falando de outros tipos de conteúdo que não seja da sintaxe semântica do ambiente R. Então, todos esses mistérios nós vamos entender a sua parte introdutória, não tanto com aprofundamento, porque isso vem para os cursos posteriores, mas vocês já vão observar que temos uma certa complexidade nesse entendimento inicial. Então, toda essa estrutura de imagem aqui vai ser possível nesse curso nós entendermos como que isso é parcialmente processado, né? Como é que essas informações no R são executadas. Queremos, ao final desse curso, dar todo esse entendimento para vocês. Dito isso, acho que primordial é nós enfatizarmos a instalação do R do RStudio. A instalação do R do RStudio é impreterível para que nós possamos acompanhar, na realidade, o andamento desse curso para vocês, alunos, usuários desse curso. Então, nós deixamos aqui o link do R e do RStudio para que vocês possam instalar. E já que fique claro, o RStudio não é a linguagem de programação. O RStudio é apenas uma IDE. É justamente uma interface integrada para que com o R nós possamos nos ambientar melhor. Me dá mais opções por meio de botões, e que formas recursivas nós não precisamos estar digitando tudo em linhas de comando.
Há algumas críticas com relação a isso, mas nós entendemos que o bom uso do RStudio pode otimizar muito a nossa forma de trabalho de uma forma geral dentro do ambiente R. E por fim, nós deixamos um vídeo de auxílio para que vocês possam entender melhor essa instalação. Vejam aqui nesse vídeo de auxílio, nós temos essa aqui é uma videoaula que nós utilizamos em cursos posteriores, em que aqui a gente deixa a descrição do link aqui embaixo, do qual vocês podem acessar os links necessários para que vocês possam chegar a esta página. Esta apresentação que a gente fez aqui em cursos posteriores, deixa eu só dar mais uma adiantada aqui, ó. A gente vai conseguir visualizar a forma de instalar para todas as outras plataformas. Deixa eu adiantar aqui, pronto, ó. Aqui nós temos alguns vídeos que nós captamos para outros sistemas operacionais do qual você pode fazer a instalação do R e do RStudio. Então, quem tem outros sistemas operacionais, eu em particular estou utilizando o sistema operacional Windows, mas para você que tem outras plataformas, com esse link da videoaula você poderá assistir e verificar outros conteúdos, verificar outras formas de instalação de outros sistemas operacionais, do qual aqui a gente deixa esse detalhamento. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, creio que seja isso a finalidade da aula de hoje. Espero que tenham gostado. Sugestões, críticas, perguntas, deixem lá no nosso grupo do WhatsApp essas perguntas, ou entrem em contato pelas vias de acesso aos nossos e-mails e às nossas plataformas de página profissional e institucional. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária.